Então, bom dia a todo mundo aí. Meu nome é Gustavo Eugênio, eu faço parte do laboratório do LabLub JavaScript e eu vim apresentar um workshop sobre introdução à arquitetura de software. É um pouco diferente dos workshops que o pessoal vem apresentando aí de um conteúdo mais prático. Eu decidi trazer hoje aqui um conteúdo um pouco mais teórico, né? E eu gostaria de iniciar a apresentação mostrando uma frase que já é um pouco conhecida no mundo dos devs. Então, ela diz que o desenvolver software não envolve apenas a programação. No desenvolvimento de um software, na produção de um software, envolve outra série de requisitos, né? Outra série de aspectos. São eles, a gerência do projeto, né? Você gerenciar a sua equipe como um todo, a engenharia de requisitos, que é o momento de extrair as funcionalidades do sistema junto ao cliente, o projeto arquitetural, que é projetar arquitetura e design a partir da engenharia de requisitos, a implementação, né, que é o desenvolvimento do código-fonte em si, e os testes, que é para se não entregar um sistema com bugs ou falhas, né, a manutenção que é a parte de corrigir os bugs ao decorrer do uso desse sistema, a evolução, que é a implementação de novas funcionalidades, e o custo, né, que é mensurar o valor daquele projeto, o tamanho da equipe que será necessário participar e se envolver nele. Gustavo, Então, desculpa oi? interromper, mas você tá mudando de tela? Oi? Você tá Não, mudando de slide? tô. Pra mim tá parado, é só pra mim, pessoal, ou vocês estão acompanhando? Tá Para mim parado aqui também. também, Ari. Eu vou Tá compartilhar a parado tela aqui toda, também. então. Eu- Peraí. Tá, agora que mudou, na verdade. Mas ok, tenta compartilhar de novo. Agora tá aparecendo? Sim, agora tá na tela Agora tá inicial e mudando. essa é a frase, né? Isso. Beleza, valeu, desculpa interromper aí. Tranquilo, valeu. Então, de todos esses pontos que eu citei da engenharia de software, o foco dessa apresentação hoje vai ser a arquitetura de software, né? Então, por que o seu projeto precisa de uma arquitetura de software, né? Dados os requisitos, por que pensar em criar uma arquitetura para esse projeto? Porque seria necessário perder tempo criando essa arquitetura antes de começar o desenvolvimento. Então, eu listei aqui alguns benefícios da arquitetura de software. O controle intelectual, né? A arquitetura de software, ela vai te ajudar a lidar com toda a complexidade do projeto de desenvolvimento de software, baseado no entendimento das necessidades do cliente, do problema. Por exemplo, você vai desenvolver um sistema para um banco. E aí esse sistema, ele precisa ter um nível de segurança muito alto, né? Porque uma falha de segurança em um sistema bancário poderia ocasionar no prejuízo de milhões de reais. Então, a importância desse sistema é a segurança. Outro exemplo é o mecanismo de buscas do Google, né? Por exemplo, você faz uma pesquisa no Google e o Google não pode demorar 2 minutos para te retornar para te retornar um resultado, né? Então, a importância dessa arquitetura seria o tempo de resposta, né? A performance. Outro ponto, a integridade conceitual. É uma das considerações mais importantes no projeto de sistema, né? Basicamente, esse ponto diz que é mais importante o sistema omitir algumas funcionalidades de forma a oferecer um conjunto coerente de ideias, a oferecer diversas ideias interessantes, porém independentes e descoordenadas. Outro ponto é a comunicação, que é importante para guiar os engenheiros de software e programadores no desenvolvimento da solução, e auxilia também na resolução de bugs. A reutilização, né? Caso você venha criar outro projeto no mesmo domínio, um domínio similar, essa arquitetura ela vai te ajudar na reutilização desses componentes. E a manutenção, para você resolver algum bug, ou fazer uma mudança, ou até adicionar uma nova funcionalidade, com a arquitetura você tem a facilidade de entender melhor em quais áreas desse projeto é necessário aperfeiçoamento e onde essas mudanças irão influenciar. Bem, as importâncias da arquitetura de software. A arquitetura de software ela vai definir restrições sobre a implementação, né? Ela vai controlar o que você pode e o que você não pode fazer no seu desenvolvimento. Por exemplo, ela vai te ajudar a você escolher um framework, ou vai definir uma linguagem para você utilizar no seu código. Ela direciona a estrutura organizacional. Dá a possibilidade de reestruturar os sistemas como uma linha de produção. Então, por exemplo,
caso você venha desenvolver um sistema de hospitais, né? Você vai desenvolver um sistema para os hospitais, só que esses hospitais têm suas peculiaridades. Então, um é público, outro é privado, ou um tem diferença na folha de pagamento. Então, com a arquitetura de software, você vai poder desenvolver a sua solução de acordo com cada necessidade de cada cliente, né? Você vai poder direcionar ali quais as necessidades que você quer sanar. Facilita o projeto e predição de atributos de qualidade, como um atributo de segurança e performance que eu citei anteriormente. Eu vou falar um pouco mais sobre atributos de qualidade ao decorrer da apresentação. E suporta prototipação. Porque num ciclo de desenvolvimento interativo, a ideia é que entenda os requisitos, selecione alguns deles, realize o projeto, implementa, testa, receba os feedbacks, pegue novos requisitos e repita o processo, né, fazendo esse processo cíclico aí. E auxiliar as estimativas. Com a arquitetura de software, é possível você auxiliar o tempo total da duração do projeto, qual a equipe, quantas pessoas vão precisar se envolver na produção daquele software, e quanto tempo deverá ser dedicado. E a criação da arquitetura de software, ela ocorre na fase de design, né? Então, esse desenho aqui explica um pouco como funciona. Dados os requisitos, desses requisitos é projetado a arquitetura, e dentro dessa arquitetura é criado o seu projeto interno, né? Que é a fase de design. Eu também falarei um pouco sobre design no próximos slides. Eu falei um pouco sobre arquitetura de software, porém eu não falei a sua definição, né? Então, a arquitetura de software é um conjunto de decisões principais de design de um sistema. Por exemplo, sobre a escolha da linguagem, sobre a escolha da biblioteca, sobre a escolha do framework, as importâncias que esse sistema tem que ter, se vai utilizar banco de dados ou não. E a arquitetura em si, ela se preocupa em como os elementos se relacionam. Ela não se importa tanto com os detalhes internos, né? Ou seja, ela tem um maior nível de abstração. E uma arquitetura ela é formada por várias estruturas. E todo software ele tem uma arquitetura, independente se ela é boa ou ruim, se ela é muito simples ou é complexa. Então, quais atividades adotar para criar uma arquitetura de software? Primeiro, criar o business case para o sistema, né? Depois você entender os requisitos, juntar o cliente, você criar ou selecionar uma arquitetura existente, porque é possível que já exista uma arquitetura que possa resolver os seus problemas, você comunicar a escolha dessa arquitetura para os seus engenheiros de software e desenvolvedores e o seu cliente também, você analisar ou avaliar a viabilidade da implementação dessa arquitetura, você implementar em si, né, desenvolver o código-fonte, e você garantir a conformidade. Por quê? Muitas vezes é criada a arquitetura, porém, no momento do desenvolvimento, ela não é seguida, né? Então, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o tema, vamos falar sobre padrões e estilos arquiteturais. Estilos arquiteturais são aplicados a determinado contexto e definem um vocabulário de componentes e tipos de conectores e um conjunto de restrições de como esses componentes e conectores podem ser combinados. Um ponto importante de um estilo arquitetural é que ele traz uma série de benefícios para estar utilizando no design do sistema e, por outro lado, ele restringe determinadas decisões, né? E dentre vários estilos arquiteturais que existem, eu escolhi 3 aqui para mostrar hoje. Eu vou começar pelo Pipes and Filter. O Pipes and Filter ele divide a tarefa em vários passos do processamento sequencial. Então, nesse padrão, os componentes computacionais, eles são os filtros que recebem a entrada, aí transformam de acordo com o algoritmo e geram saída para um canal de comunicação. Esses condutores de entradas e saídas são chamados pipes. Um exemplo comum dessa utilização desse padrão, é o shell do Linux, né? Então, por exemplo, esse comando no slide aqui. Esse ls ele está direcionando um pipe para listar um conteúdo, o grep está filtrando os registros do mês de agosto, nesse exemplo aqui, e por fim o sort está ordenando a saída, né? As vantagens desse padrão é a modularidade, porque os módulos que realizam as determinadas atividades são diferentes, e o reuso, né? Que é possível você utilizar os componentes dessa arquitetura em outro contexto. Outro padrão bastante conhecido é o MVC, que é do estilo de camadas.
Ele possibilita a divisão de projetos em camadas muito bem definidas. Cada uma delas, o model, controller e a view executa o que lhe é definido. Então, esse projeto, esse padrão, ele é muito utilizado em aplicações web. Uma de suas características é você poder aplicar ele em sistemas distintos, né? Como, por exemplo, você pode aplicar ele em desktop ou em mobile. Então, no exemplo do slide, a ideia é que os usuários utilizem as funcionalidades e serviços disponibilizados pelos controladores que manipulam o modelo, que realiza alterações na visão do usuário. As vantagens desse padrão é a modularidade e a mudança, porque, por exemplo, você consegue alterar o model tendo o mínimo de impacto na sua view, ou você pode alterar o controller e ter o mínimo de impacto na sua model, né? E por último, o peer-to-peer. O P2P é um padrão formado por pares autônomos fracamente acoplados, né? Esses pares, eles funcionam como clientes servidores. Uma característica forte dessa arquitetura é a baixa centralização. E esse padrão ele pode ser utilizado em criptomoedas, em redes, em compartilhamento de arquivos. Então, um grande exemplo aí do dia a dia é o torrent. Então, imagine que você precisa baixar arquivo no seu computador. Desse exemplo aqui, na imagem. Ao iniciar o download, o programa vai ativar um motor de busca que vai vasculhar o sistema de cada computador conectado à rede que possui objetos que você deseja baixar. Então, cada bloco do arquivo ele pode ser baixado de um computador diferente, ou seja, o cliente também funciona como servidor, né? Então, as vantagens dessa arquitetura são a eficiência e a robustez. Porque você pode crescer o número de usuários que são clientes servidores e, ao mesmo tempo, com o crescimento do número de usuários, você vai possibilitar a maior eficiência. Porque, com você crescer o número de usuários, você também está crescendo o número de servidores que vai ter, né, dentro dessa sua arquitetura, né? Então, você vai melhorar a eficiência do sistema. E como funcionam esses estilos arquiteturais no mundo real? Bem, na prática, as aplicações elas podem usar vários estilos arquiteturais em um projeto, né? E isso é comum, né, da aplicação utilizar mais de um estilo arquitetural. A arquitetura ela é crítica para a realização de muitas qualidades de interesse de um sistema, né? Mas ela por si só não consegue alcançar essas qualidades. Ela fornece a base para essas características, e essas características são os atributos de qualidade, né? Então, qual a definição do atributo de qualidade? O atributo de qualidade ela é uma propriedade mensurável ou testável no sistema, né? Ele é utilizado para indicar o quão bem esse sistema satisfaz as necessidades dos stakeholders. Existia um problema na definição desses atributos, né? Devido à divergência relacionada à definição de vocabulário, à classificação de requisitos e à validação desses atributos, né? Então, a solução foi a utilização do chamado cenário de atributos, que é um meio de caracterizar e definir detalhadamente esses atributos, né? E como funciona esse cenário? A sua estrutura é formada por 6 itens. Estímulo, né, que é o evento que atinge um software, por exemplo, a operação do usuário, um evento, ou um ataque, ou uma requisição de mudança. A fonte desse estímulo, que é a origem do estímulo, por exemplo, o usuário, pode ser outro sistema ou outra organização. Artefato, que é a parte do software estimulada, a qual o requisito se aplica, normalmente ao sistema todo, mas pode ser algum componente X ou um serviço Y. O ambiente, né, que é a condição, o estado do software que qualifica o estímulo, por exemplo, está operando normal, ou as features da sprint já foi implementada, ou os dados usuários do sistema foram vazados. A resposta, que é a resposta esperada do software ou da equipe de desenvolvimento ao estímulo. Por exemplo, o sistema recebeu a requisição e processou os dados, ou a modificação solicitada foi implementada e testada. E a medida de resposta, que é a maneira como a resposta será mensurada, né? Ela deve ser concreta e, portanto, testável. Então, aqui é o diagrama de cenário de atributos de qualidade, que eu acabei de explicar. E também tem as táticas arquiteturais, né? As técnicas que podem ser usadas para atingir um atributo de qualidade são chamadas as táticas arquiteturais, né? Uma tática ela é uma decisão de design que influencia a concretização de uma resposta de um atributo de qualidade. Então, de acordo com o modelo de qualidade de software ISO/IEC 25010 de 2011, são 8 as características que compreendem um atributo de qualidade, né? São eles: adequação funcional, compatibilidade, performance, usabilidade, confiabilidade, segurança,
modificação e portabilidade. Eu escolhi 3 desses aqui para exemplificá-los no cenário, falar um pouco sobre e mostrar algumas táticas. Começando pelo atributo de modificabilidade, né? Esse atributo está preocupado com os custos de mudança no sistema, né? Vários tipos de mudanças podem ser necessários, por exemplo, adicionar novas funcionalidades, ou mudança na plataforma, ou aumento na capacidade do seu sistema, e em diferentes fases do projeto. Então, as questões consideradas aqui são o que mudar, qual a probabilidade dessa mudança, quando será feita essa mudança, quem fará essa mudança, e qual é o custo dessa mudança. Então, nesse exemplo de cenário, o estímulo é um desejo de mudança da interface do usuário. A fonte do estímulo é o desenvolvedor. O artefato é o código-fonte. O ambiente é o período de design. A resposta da mudança é a mudança feita e o teste de unidade. E a medida de resposta é em 3 horas. Algumas táticas de modificabilidade são a redução do tamanho do módulo por meio da sua divisão por blocos de software, o aumento da coesão, né, aumentando a coerência semântica, e a redução do acoplamento, né, restringir as dependências e utilizar a fatoração. Outro atributo é usabilidade. A usabilidade ela se preocupa em quão fácil é para o usuário realizar tarefas e o tipo de suporte ao usuário que o sistema oferece. A usabilidade ela compreende alguns pontos, são adaptação do sistema à necessidade do usuário, aprendizado de recurso do sistema, eficiência de uso, minimização do impacto de erros, satisfação do usuário. Então, nesse exemplo de cenário aqui, o estímulo é baixar um novo aplicativo. A fonte do estímulo é o usuário. O artefato é o sistema. O ambiente é o tempo de execução. A resposta é o uso dessa aplicação de forma produtiva pelo usuário. E a medida de resposta são 2 minutos de experimentação. Algumas táticas para esse atributo são o apoio à iniciativa do usuário, né, permitindo o usuário desfazer, cancelar, apagar requisições no sistema, e o apoio à iniciativa do sistema, né, tipo, você manter o modelo de padrão para tarefas, para sistemas ou usuários. E por último, o atributo de segurança. Segurança, ela é a medida da habilidade de um sistema de proteger os dados e resistir a acessos não autorizados enquanto provém serviços aos usuários de sistema que são autorizados. A segurança ela pode ser pontuada pelas seguintes características: confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade ou autenticação, não repudiação e auditoria. Então, nesse cenário de segurança, o exemplo considerando a situação de um possível descontentamento de um funcionário. Então, o estímulo seria a tentativa de modificar o pagamento, a fonte desse estímulo seria o funcionário descontente, o artefato são os dados do sistema, o ambiente é a operação normal, a resposta é o sistema manter a trilha de auditoria e a medida de resposta é a reestruturação dos dados corretos dentro de um dia e a identificação da fonte de alteração. Algumas táticas para segurança são a detecção de ataques, né, você detectar intrusos e verificar a integridade das requisições, a resistência a ataques, limitando acesso e criptografando dados, e a recuperação de ataques, você mantendo a trilha de auditoria e recuperando o sistema depois de um ataque. Listado alguns estilos arquiteturais e alguns atributos de qualidade, partimos agora para o design. No mundo de software, design significa a transformação de especificações de um software. Design também é uma fase de processo de desenvolvimento, que está entre a etapa de requisitos e a fase de implementação. Nesse caso, da arquitetura de software, o principal resultado dessa fase é a arquitetura em alto nível e o projeto interno dos módulos, dos subsistemas ou componentes que a formam, né? Então, quais as características desejáveis em um design? Primeiro, você gerenciar a complexidade, né? A complexidade mínima. Você conseguir gerenciar a complexidade fazendo com que ela seja mínima, adotando uma boa e elegante solução, que seja fácil manutenção, que outras pessoas, além dos desenvolvedores desse software, possam realizar manutenções ou adicionar novas funcionalidades. Baixo acoplamento, pois é ideal que os módulos da aplicação não tragam nenhuma dependência para que possam ser alterados sem impactar em outras partes do sistema. Alta coesão, né? Módulos com responsabilidade únicas e que não misturem as suas funcionalidades.
Extensibilidade. O design deve ser fácil de ser estendido, ou seja, você de implementar novas funcionalidades. Reusabilidade. Você pensar em um design que possa ser utilizado em diferentes contextos. Portabilidade, né? Você projetar um sistema que possa ser portado para outro ambiente, que seja facilitado esse processo, né? E a utilização de técnicas padronizadas, por exemplo, utilização de padrões de projetos e estilos arquiteturais na solução. Agora eu vou falar um pouco sobre princípios importantes do design orientado a objeto, o SOLID. O SOLID é um acrônimo dos 5 princípios. Single Responsibility Principle, que é o princípio da responsabilidade única. Esse princípio, ele declara que uma classe deve ser especializada em um único assunto e possui apenas uma responsabilidade dentro do software. Ou seja, a classe tem que ter uma única tarefa ou ação para executar. O Open Closed Principle, que é o princípio do aberto e fechado, que objetos ou entidades devem ser abertos para extensão, mas fechados para modificação. Ou seja, quando um novo comportamento ou recurso precisar ser adicionado ao software, devemos estender o código e não alterar o código-fonte original. Liskov Substitution Principle é uma classe derivada, ela deve ser substituída por sua classe base. Eu vou explicar um pouco mais essa parte aqui nos exemplos. Interface Segregation Principle, é o princípio da segregação de interface. Uma classe ela não deve ser forçada a implementar interfaces e métodos que não irão utilizar. Esse exemplo aqui basicamente diz que é melhor você criar interfaces específicas, ao invés de ter uma única interface e ela ser genérica, né? E, por último, o Dependency Inversion Principle, que é o princípio da inversão de dependência. Diz que módulos de alto nível, eles não podem depender de módulos de baixo nível. Ambos devem depender da abstração. Esse aqui vai ficar um pouco mais claro no exemplo também. Então, primeiro aqui é a parte da responsabilidade única. Aqui tem um robozinho e ele tem 4 funcionalidades, né, num único robô, que é a maneira errada, de acordo com os princípios SOLID. Aqui aí mostra a maneira certa, é separada cada funcionalidade em cada robozinho, daqui. Aqui é o princípio do Open Closed, que mostra que esse robozinho ele pode cortar e depois da modificação ele pode pintar, e o que é errado, porque ele perdeu uma funcionalidade. Então, o correto seria que ele pudesse cortar e depois da modificação ele pudesse cortar e pintar, né? Ele não perdesse nenhuma funcionalidade, que isso poderia ocasionar em alguma falha de sistema. Aqui é a parte da substituição de Liskov. Aqui tem o robô pai e o robô filho. O robô pai, ele serve café. Então, o que esse princípio diz? Que o robô filho deve fazer uma função similar ao do pai, né? Então, o errado seria o quê? Que esse robozinho aqui, ele servindo água, né? E no caso correto, seria esse robô servindo cappuccino, que é uma derivação do café, né? Então, esse seria o modo correto desse princípio. Também tem aqui o Interface Segregation, né? Aqui tem uma interface para todas os comandos para os robôs, que é errado, quando o correto é você ser específico e aplicar os comandos de acordo com cada necessidade, né? E aqui é a parte da inversão de dependência. Aqui, esse robozinho, o errado, ele diz que ele pode cortar a pizza com o braço de cortador dele, ele é específico, ele fala o que ele vai utilizar, para o que ele vai fazer. Já o correto seria a abstração, né, dessa informação. Esse robô, ele diz que vai cortar uma pizza com qualquer ferramenta que derem a ele, né? Então, visto alguns princípios de design, vamos falar agora um pouco sobre padrões de design, né? Padrões de design são basicamente soluções típicas para problemas conhecidos. Eu também vou mostrar alguns exemplos aqui. Começando pelo fachada, né? Fachada ele é um padrão estrutural que fornece uma interface simplificada para uma biblioteca, framework ou um conjunto completo dessas classes. Ter uma fachada ela é útil quando você precisa integrar sua aplicação com uma biblioteca sofisticada, que tem dúzias de funcionalidades, mas você só precisa de um pouquinho delas. Então, exemplo no cotidiano seria quando você liga para uma loja para fazer um pedido e um operador, ela é sua fachada para todos os serviços e departamentos da loja, né?
O operador fornece a você uma simples interface de voz para o sistema de pedido de pagamentos e vários outros sistemas de entrega. Outro padrão é o singleton. O singleton é um padrão que permite você garantir que a classe tem apenas uma instância, né, enquanto provê de um ponto de acesso global para essa instância. Funciona assim: imagine que você criou um objeto, mas depois de um tempo você decidiu criar um novo objeto. Então, ao invés de você receber um objeto fresco, você receberá esse objeto que foi criado anteriormente. Um exemplo no cotidiano seria um governo, né? Um país ele pode ter apenas um governo oficial, independente das identidades pessoais de cada indivíduo que forma esses governos. Então, por fim, mas não menos importante, o último assunto que a gente vai abordar nesse workshop é a documentação, né? Qual a necessidade da documentação de decisões na arquitetura de software? Ela serve para muita coisa, né? Muita mesmo. Como instrumento de educação, comunicação entre os stakeholders, base para análise de sistema, ferramenta de rastreabilidade, planejamento e gerência de projeto, evita o retrabalho, orienta a implementação e serve também como controle de solução. Então, os princípios de uma boa documentação são que o documento ele deve estar escrito do ponto de vista do leitor, é necessário evitar as repetições desnecessárias, evitar a ambiguidade, usar um padrão de organização, né, um template, manter os registros das decisões, manter a documentação atualizada, mas não tão atualizada, revisar a documentação para atender sua proposta. A documentação de arquitetura, ela consiste em múltiplas visões arquiteturais. E o que são essas visões arquiteturais, né? Uma visão arquitetural de uma arquitetura, né? É a abstração do sistema feita a partir de um conjunto de regras estabelecidos em um determinado ponto de vista. Elas representam parte do acordo com interesses que estão relacionados aos stakeholders. Existem vários tipos de visões, como visões de tempo de execução, como visões de implementação, visão de dados, entre outras, né? É importante falar aqui que nem todas as visões elas são relevantes para o sistema. Eu vou mostrar aqui um exemplo de visão de módulo. Aqui são como são as visões, e aqui é o exemplo da visão de módulo. Aqui é o diagrama do módulo em notação ML, que é uma linguagem de notação para áudio de sistemas. Então, aqui tem o módulo, né, de interface do usuário, aqui o módulo de rastreio da compra, depois o módulo de ordem de processamento e depois o módulo de envio. Então, para uma abordagem mais leve dessas decisões arquiteturais, são utilizados a ADR, que isso a tradução da sigla significa Registro de Decisão Arquitetural. Bem, são documentos, né, criados com o objetivo de resumir decisões arquiteturais tomadas por um time, explicando o contexto no qual a decisão foi tomada e as suas consequências. A estrutura de uma ADR é formada pela seguinte maneira: título, né, que deve ser curto e descritivo, a status, que é a atual situação da ADR, né, se ela foi aceita, se ela foi rejeitada, ou se ela foi depreciada, substituída, ou ainda é apenas uma proposta. O contexto, que traz as considerações e forças que levaram a tomar a decisão do projeto. A decisão, né, que é a descrição das decisões tomadas, né, à frente a forças e considerações. E as consequências, que descreve as consequências após a tomada de decisão. Então, aqui é um exemplo de como são feitas essas ideias de uma estrutura. Nesse exemplo aqui, a equipe está considerando a implementação com o uso do Node. O status dela foi aceito. O contexto foi o conhecimento entre os membros. A decisão foi utilizar o Node junto com o TypeScript. E as consequências foi a maior organização do sistema. Bem, então, essa foi a apresentação. Quem tiver dúvidas ou alguém que puder dar um exemplo também, que eu expliquei só a parte teórica, alguém tiver um exemplo da parte prática e quiser trazer aqui para agregar a apresentação, vai ser muito legal. Obrigado a todo mundo que assistiu.